Olá, Vitor Ferreira, Caminhando com Cristo. Nossa reflexão para este sábado, né? O Santo Sábado do Senhor. E nós estamos estudando, né, rapidamente os capítulos do Evangelho segundo Lucas. Se você verificar aí os episódios anteriores, são mais de 170, né? Nós estamos caminhando pela Bíblia, né? Estamos no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8, né? E resumidamente, pegando alguns tópicos aqui mais relevantes, entre aspas, né? Porque tudo é importante na Bíblia, né? Mas para ter algum comentário que possa agregar valor de imediato para você, tá bom? Então, nós temos a parábola do semeador, né? Já no verso 4, e tendo-se ajuntado uma grande multidão, e sempre tinha, né? Uma grande multidão, e vindo até ele todas as cidades, ele falou por parábolas, né? Falou por parábola. Um semeador saiu a semear, e a sua semente, desculpe. E enquanto ele semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a devoraram. Primeira. Segunda, caiu sobre a pedra, e tendo brotado, murchou, porque não havia umidade. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e crescendo, produziu fruto, a 100 por 1, ou seja, 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Graças a Deus que nós temos ouvido e estamos ouvindo, né? Tá bom? E mais à frente, né? Os discípulos perguntaram, né? O propósito das parábolas, né? E ele respondeu, Cristo respondeu: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo eles não possam enxergar e ouvindo eles não possam compreender, né? E em seguida ele explica a parábola que eu acabei de ler, que é a parábola do semeador. O próprio Cristo explica, né? Ora, a parábola é esta: a semente, que ele menciona lá, um semeador saiu a semear sua semente. Então a semente é a palavra de Deus. E os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra de seus corações, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Então o diabo age dessa forma, vem tirar você do caminho, né? Tá certo? Aconteceu muito comigo, né? No início, enfim, situações, você está se preparando para um estudo e tudo mais, é o telefone que toca, um vizinho que chama para festa, é um amigo que liga, entendeu? Tudo para desviar, não que essas pessoas sejam do mal, mas é através dessas pessoas Satanás tentando te tirar da unção, da bênção, que é estudar a palavra de Deus, de fazer um culto com a sua família e tudo mais, tá certo? Aqueles sobre a pedra são os que, ouvindo, recebem a palavra com alegria. Oh, que legal, isso mesmo e tal. Mas não tem raiz, os quais creem por algum tempo e no tempo da tentação se dispersam, né? E o que quer dizer isso? Porque pode vir aquele momento, agora eu sou de Deus e está tudo certo, oba-oba, nada disso. Cristo disse que no mundo tereis aflições, né? Que ele venceu o mundo, então nós também poderíamos vencer. Mas Deus também, Cristo disse também que veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Então nós temos problemas, né? A diferença, como eu já disse, é que nós vamos ultrapassar os problemas, os obstáculos, né? Com a presença de Cristo, né? Nós vamos passar pelo deserto junto com Cristo. Isso nos dá uma paz que transcende a todo entendimento. E a semente que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo adiante, são sufocados pelos cuidados e riquezas e deleites desta vida e não dão fruto com perfeição. Mas a boa terra, aquelas sementes que caíram em boa terra, são
os que, tendo ouvido a palavra de coração sincero e bom, guardam-na e produzem fruto com perseverança. Amém. Glória a Deus por isso, né? Então nós devemos tentar e buscar estar na terra boa, né? Terra fértil. Absorver a palavra e dar frutos. O que é frutos? Levar outras pessoas a Cristo, divulgar a palavra, mostrar a palavra. Nós temos muitas pessoas que não conhecem absolutamente nada sobre Jesus Cristo. Absolutamente nada sobre Jesus Cristo. Muitos vivem na tradição, tá? E não conhecem nada. E não precisa ir lá para a janela 1040, não precisa nada disso. À sombra de nossas portas, tem pessoas que não conhecem a Cristo. E lá na frente, eu creio que nós vamos ser cobrados por isso. Você teve a oportunidade de levar a palavra a seu vizinho, a seu familiar, e não levou, né? Se levou e ele não quis, aí é com ele, tá certo? Mas a nós que temos isso, devemos produzir bons frutos, né? Tá certo? Bom, no capítulo 8, ainda tem a candeia sobre um castiçal, a mãe e os irmãos de Jesus, né? Jesus diz lá, né? O pessoal fala assim, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Aí ele responde, minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então não basta ouvir, tem que praticar para sermos de Cristo, né? Depois vem Jesus acalmando a tempestade, né? Quando ele atravessa o lago lá, eles partiram, né? E chegando, acordaram o mestre lá, porque a tempestade, né? Ali tem uma questão interessante, né? Aqui quando fala aqui tempestade, né? Fala tempestade de vento, né? Porque se você for ver a questão histórica lá, a localização, o vento, enfim, tem uma explicação que mostra que o vento ali cria uma força violenta, tá? Nessa região, tá? Aí tem que estudar mais, com mais detalhes, eu já fiz um estudo sobre isso, acompanhei alguém que ensinou sobre isso, tá? E achei muito interessante, né? Então era tempestade de vento, não era de água. Às vezes passa nos filmes, né? Água, chuva, não tinha nada, era vento mesmo, né? Tá certo? E Jesus dormindo, e eles vendo lá que o barco ia virar. E eles foram e Jesus pergunta, onde está a vossa fé? Né? Onde está a vossa fé? Né? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, que tipo de homem é este que ordena até os ventos e a água, e eles lhe obedecem, né? Porque Jesus repreendeu o vento, né? E obviamente a fúria da água, né? Porque o vento fazia com que a água, e eles cessaram e houve calmaria, né? Então, muito, muito interessante. Depois vem a cura do endemoniado gadareno, tá? No capítulo 8 de Lucas, fala sobre isso, né? E aí entra outra questão, que às vezes o pessoal não acredita, né, em Satanás, diabo, não tem isso não, enfim, né? E Jesus perguntou-lhe, né? Porque esse homem veio e pronto. E Jesus perguntou, qual o teu nome? E ele disse, Legião, porque muitos demônios tinham entrado nele. A pessoa estava possuída por vários demônios, tá? Então isso é bíblico, né? Pessoas possuídas por vários demônios. A gente observa às vezes uns crimes, algumas atitudes, você fala assim, a pessoa não tá legal, não está em si, né? Aliás, o próprio Pedro, né? Ao mesmo instante que Cristo fala assim, maravilha, o Espírito Santo está com você. Logo em seguida, Pedro toma atitude que Cristo fala, sai porque você está possuído por Satanás, né? Pedro andava com ele, né? Então, e Jesus perguntou-lhe dizendo, qual o teu nome? Ele disse, Legião, né? E pediram-lhe para que não os mandasse para o abismo, né? E ali tinha uma manada de porcos e Jesus determinou que aqueles demônios saíssem do homem e fossem para os porcos, e os porcos se precipitaram lá num lago, né? E se afogaram, né? Depois disso, Jesus vai embora, vai, e esse homem pede para que
o acompanhe, né? E Jesus diz, não, retorna para a tua própria casa e mostra quão grandes coisas Deus fez por ti. E pode fazer por mim e pode fazer por você, né? E ele foi pelo seu caminho, publicando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E aí, o capítulo 8 termina com a cura da filha de Jairo, né? A menina havia morrido, né? E ele entrou lá na casa, não permitiu que nenhum homem entrasse, senão Pedro e Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme, né? E eles riam dele para o desprezarem, sabendo que a menina estava morta. E ele, pondo-os todos fora, tomando-a pela mão, clamou, dizendo, menina, levanta-te. E a menina levantou, né? É Cristo, é o que tem poder. Palavra criativa, né? O poder da palavra, não esqueça disso, o poder da palavra criativa de Deus. Amém? Que Deus possa te dar um feliz sábado, abençoado sábado, que você possa estudar a palavra do Senhor, lembrando que assim diz o Senhor, está escrito. O que tiver fora disso, foge. Que graça e paz lhes sejam multiplicadas, é o meu desejo.